Bom dia, boa tarde, boa noite, Derek da Aeroluz Informática aqui. Hoje a gente veio trazer então um rápido update para vocês, nossa querida família, a respeito de, oh meu Deus, qual memória eu devo escolher, DDR4 ou DDR5? Então, a gente sabe aí que estamos um pouco atrasados aí para discussão, né? Mas a gente queria fazer uma versão nossa com os testes mais voltados e os resultados assim relativamente mais direto a respeito do assunto, né? Sendo assim, a gente trouxe na nossa bancada aqui de teste num processador Intel 12700KF, um Core i7 no caso, né? Com a placa-mãe da Gigabyte, ambos os modelos. E para o modelo DDR4 a gente está trazendo aí a Z690UD DDR4. E o modelo da DDR5 é a Z690 Aorus Pro. Sobre as memórias aqui, a gente está utilizando o kit DDR4 PNI XLR8 de 32 GB 3600 MHz. E para o kit DDR5 a gente utilizou aí do kit de 32 GB também, da Kingston Fury de 5200 MHz, tá? O resto da bancada aí vocês já conhecem, pois são as mesmas peças que a gente utilizou aí no vídeo passado, né? Que no caso são o Water Cooler Gandias Xione M2 240 Lite e a RTX 2080 Super da EVGA. Assim sendo, a gente vai estar trazendo então uma bateria aí de testes, que nosso querido editor já deve estar colocando aqui na tela, né? Já, né, editor? Tá tudo aqui, né? E para não ficar aquela coisa maçante aí, a gente resolveu aí decidir toda essa bateria de testes em 5 categorias. Categoria número 1, que é a categoria de renderização de imagem, que nada mais é do Cinebench R23 e o Blender, cada um composto de 2 testes, que devem já estar na tela. Haha, eu amo essa magia que eu só falo e o editor tem que dar um jeito aí depois. Ferra-se, tô nem aí. Ele que me xingue depois mesmo. Ele me zoa toda hora. Nessa categoria aqui, a gente teve uma incrível diferença de 0,34%. No caso da DDR5 em cima da memória DDR4, né? Nota que, na real, em si, essa diferença em si foi do Cinebench, porque o Blender em si não apresentou diferença nos tempos de renderização, né? Ele ficou ali na casa dos milésimos de segundo, coisa que entre a própria plataforma em si ela variava cada vez que tu renderizava a imagem ali, cada teste era diferente, alguns milissegundos, e continuou na mesma coisa ali, então a gente considerou que não teve diferença mesmo, tá? Já a categoria número 2, aí ela é a categoria da edição de vídeo, que ela consiste de benchmarks da Pushed Systems para o Premiere 2022 e o DaVinci Resolve 17. E também consiste aí dos testes aí que o nosso querido editor preparou aí para a loja, que é o teste de renderização e de preview do Premiere 2022, conforme a gente já comentou lá no videozinho ali do Workstation, que foi a primeira vez que a gente começou a utilizar esse benchmark aí para as nossas gravações, tá? E nesse teste aí é onde a gente vê a maior diferença até então entre as tecnologias, que é de 2,92% na média geral dos testes realizados, tá? Quase 3% de diferença entre a DDR5 comparada ao desempenho da memória DDR4. Já a categoria número 3 é dos benchmarks disponíveis pela 3D Mark, sendo eles TimeSpy, Firestrike, o Extreme que a gente utilizou e o CPU Profile. O último aí sendo mais diferenciado porque é um teste voltado mais somente ao processador, né? E os outros são testes que representam mais a carga de um jogo em DirectX 12 e DirectX 11. Aqui a gente tem, na verdade, uma média de menos 0,2%, no caso é 0,2 negativo do DDR5 para DDR4. Mesmo repetindo os testes, ele ainda ficou aquela margenzinha atrás do que a gente conseguiu com a memória DDR4 nos nossos testes. Categoria número 4, então, é uma categoria que, na real, ela consiste de somente um teste. Porém, como o mesmo é um compilado de teste, a gente resolveu deixar ele separado dos demais. Porque ele contém testes, tipos de tarefas essenciais, conforme eles mesmos falam, né? Que são, tipo, startup de aplicativo, videocall e etc., que são tarefas mais cotidianas, né, para quem tem o uso de um computador caseiro, digamos assim, né. Produtividade, para quem utiliza o PC para trabalhos mais burocráticos, eu vou dizer, né, creio que a gente pode dizer assim. É um tipo de trabalho que no nosso ramo é relativamente mais diferenciado, porque seria o uso convencional, assim, para
escritórios e coisas do gênero, né? E ele tem a categoria de conteúdo digital, que no caso é o teste que consiste de edição e criação de imagens, renderização e edição de vídeo, né? E aqui a gente vê uma média de 0,44% de ganho da DDR5 em cima da DDR4 nos benchmarks que foram realizados pela ferramenta do PCMark 10, tá? Já a categoria final, que no caso é a categoria número 5, logicamente é o alvo de todos os olhares, que consta com os benchmarks in-game do Red Dead Redemption 2 e do Horizon Zero Dawn, para representar aqui os games. E aqui a gente tem a nossa segunda maior média dos testes, com 2% de ganho do DDR5 para o DDR4. E assim, por final, né, nossa média geral de todos os testes que a gente realizou ficou em uma média de 0,7% de ganho entre DDR5 em relação a DDR4. Sendo assim, então, essa parte aqui vai ser sem script porque é realmente a nossa opinião, tá? Como vocês podem ter visto aí os resultados, não dá para esperar muito ganho em termos da diferença de tipo de memória. A gente pegou e fez uma base assim, que a gente não utilizou a memória mais cara de ambas, nem a memória mais de entrada. A gente utilizou kits que são relativamente acessíveis em termos de qualidade DDR4 e DDR5. E a DDR5, na real, é o nosso preço mais em conta que a gente tem, né? Que, no caso, é até mais barato que muitos locais aí. E o que a gente tem a dizer é assim, se tu trabalha, se tu tem ganho exatamente naquela categoria, por isso a gente dividiu em categoria, aquela categoria, aquela percentagem, mesmo sendo pequena, pode acabar se transformando em um tipo de atrativo para ti, já que tu trabalha e é algo que tu vai levar ao decorrer dos tempos, então tu vai estar aderindo a uma tecnologia nova e tu vai ter um tempo maior para diluir esse investimento. Pode ser que essa diferença vale a pena para ti, até pelo caso de se tu trabalha com mais memória e tu precisa de uma quantia maior de memória, ela acaba se tornando relativamente atrativa pela quantia de memória disponível em cada pente, né? Porque cada pente ali já tem 2 canais de comunicação, então tu tem como colocar pentes maiores num único slot, né? Agora, se tu tá indo exatamente perguntando essa questão e o teu foco é jogar, o teu foco é entrar, né, comprar um computador novo, mas tu tá vendo realmente se vale ou não a pena, mas tu não trabalha muito com isso, tu vai fazer talvez aquela edição mais casual ou algo do gênero assim. A nossa opinião em si é de que atualmente, se tu for analisar as diferenças de uma configuração de entrada, que não tem placas de entrada para DDR5 ainda disponíveis no mercado, de entrada para uma configuração de entrada DDR5 que tu conseguiria ter mais ou menos, né, de entrada ali, seria de uns R$800 no investimento inicial, isso considerando um pente de 16 GB comparado a 2 pentes de 8 ou um pente de 16 DDR4, né? E geralmente o pessoal vem aí atrás de 2 pentes de 16 GB para pegar e ter no mínimo os 2 pentes ali da configuração. Então, o investimento acaba sendo de R$800 a R$1.600 a mais para te colocar DDR4. A gente considera que não é uma configuração que vale a pena aí pelo menos não é o que a gente recomendaria, né, para os nossos clientes, porque essa diferença de quase R$1.000, ela pode, quando vê, te fazer um upgrade aí numa configuração, quando vê da placa de vídeo, um SSD NVMe melhor, outras coisas que vão te dar um ganho muito superior, talvez não muito superior em termos se for armazenamento, mas em termos de jogo em si, se tu trocar uma placa de vídeo, tu pode ter um ganho muito superior em termos de desempenho aí, que tu não teria com a troca da memória, né? Então, a nossa opinião em si é uma tecnologia em si que ela está nos seus estados iniciais, né? Ela está sendo aderida agora, e é algo que até a AMD falou recentemente na entrevista dela, que a M5, o socket M5 vai ter suporte somente a DDR5, exatamente porque o mercado tem que se mover junto. Porque se ficar na forma que está, que nem a Intel atualmente, com suporte a DDR4 e DDR5, o DDR5 acaba se tornando aquele negócio de existe, mas não é necessário, e acaba sendo um premium, um feature premium que tu tá pagando a mais para ter aquilo. De acordo com eles, tem que ter a procura e demanda, então se tu ter as tecnologias que são atuais
e vai movimentar o mercado de placas-mães atuais só com tecnologia DDR5, logicamente vai aumentar a procura por DDR5 e vai forçar os preços da DDR5 a baixar, pelo menos essa é a especulação, né? E a gente concorda com essa ideia de que realmente pode acontecer isso, mas é algo que tem que ter noção aí, que tá recém no início da tecnologia DDR5, enquanto DDR4 aí já tá bem maturada, digamos assim, né? Não sei bem se é uma palavra isso, mas... Eu acho. Eu acho que não. Eu não sei qual é a palavra, editor. É uma tecnologia que já tem tempo, ela já tá digamos, melhor trabalhada em si. Então, tipo, tu já tem todo um suporte aí a ela. E quem sabe tu tá vindo de uma outra configuração que tem a DDR4, então tu pode utilizar esse kit DDR4 e economizar aí na compra e comprar só a placa-mãe, no caso, e guardar essa verba para um futuro upgrade ou até fazer já o upgrade aí de outros componentes do teu computador, né? Essa é a nossa opinião mesmo como loja, mesmo a gente tendo os produtos, a gente acredita que vocês merecem o melhor e, de acordo com a gente, o melhor é, querendo ou não, o DDR4, pelo menos por enquanto. E se vocês têm interesse em saber mais sobre os nossos vídeos aí que a gente tem, na real, todos os vídeos aí de todos os testes que a gente fez aí da DDR4 e DDR5, se vocês quiserem ver aí, deixa aí no comentário que a gente achou que ia ficar realmente extenso se a gente colocasse todos os mais de 14 testes ali que a gente fez. Mas se vocês tiverem interesse, a gente está disposto a colocar um vídeo separado aí para vocês analisarem melhor aí qual foi o ganho de desempenho, onde teve diferença ou não. Então, deixa aí no comentário. Não se esquece de dar o like aí se curtiu o vídeo, seguir o nosso canal e também seguir o nosso Instagram. Segue lá o Insta. O Momonga tá aparecendo lá toda hora lá no nosso Insta. É isso. Sem mais, até a próxima.